Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Ontem foi o Dia Mundial do Rim. Nós vamos abordar aqui formas de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças crônicas renais. Conosco aqui a doutora Carmen Tzano Martins, ela é nefrologista e coordenadora da Unidade 2 de Diálise do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigada pela visita, doutora Carmen. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde a todos que estão nos vendo, que estão conectados. É um prazer estar aqui e poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas que talvez todos que estão nos vendo tenham. Segundo dados oficiais, a taxa anual desse problema aumenta 8% no Brasil. Qual é o motivo, doutora Carmen? O Brasil tem uma população enorme, né? Hoje nós temos 100 mil pacientes em diálise, temos um número expressivo de pacientes transplantados e a nossa população está envelhecendo, né? Hoje a gente tem um número de idosos grandes. Em São Paulo, por exemplo, 12% praticamente da população é idosa. E nós também temos hoje um aumento da obesidade. Então, nós temos no Brasil um número grande de diabéticos, né, dependendo do trabalho, mostra que de 8% a 12% da população tem diabetes. Nós temos um número grande de hipertensos, né, dependendo também da faixa etária, você encontra a partir dos 45 anos, 30% das pessoas podem estar hipertensas, alcançando às vezes 60% acima de 65 anos. Os idosos, hoje o brasileiro está vivendo muito, né? Temos brasileiros que ultrapassam os 100 anos, né? Então, a longevidade, a pessoa acaba tendo uma série de problemas de saúde ao longo do tempo, e se ela é hipertensa, diabética e obesa, ela tem uma chance maior de ter o problema renal. Agora, o principal problema nessa história toda, claro que a senhora já explicou que essas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade, enfim, podem resultar numa doença renal crônica. Mas a senhora acha que o problema de base é a falta de informação? Até porque nós temos hipertensos que não cuidam da pressão arterial, diabéticos que não controlam a taxa de açúcar no sangue. Quer dizer, a falta de informação resulta em doença renal crônica? Essa pergunta é muito boa. Realmente, falta um pouco de informação, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe, né, que tem o problema, porque a doença renal crônica ela é silenciosa, a hipertensão arterial também é silenciosa. Então, as pessoas têm que procurar medir uma pressão de vez em quando, né? Fazer um check-up, tem que ter acesso. Em alguns lugares do país, por exemplo, principalmente na região norte, alguns rincões, né, mais afastados, às vezes existe uma dificuldade de acesso da pessoa ao médico. Mas nas grandes capitais, na maioria das cidades brasileiras, você pode ter acesso à medida da PA, a um check-up mínimo. E a dosagem da creatinina. Eu acho importante a gente falar da creatinina porque é um exame que você dosa no sangue e que a alteração, a elevação da creatinina diz que o seu rim não está funcionando bem, né? Então é muito importante que as pessoas tenham em mente que existe um exame para detectar a falha de função. E mesmo um simples exame de urina, se você detecta a presença de proteínas, de sangue, alterações no exame de urina, já é um alerta para você procurar uma atenção mais especializada. Ou seja, o diagnóstico é simples e barato, né? E deveria ser feito num check-up anual, por exemplo? Sim, sim. Isso é um exame, porque é muito frequente que as pessoas saibam o colesterol, né? Mas não sabem a sua creatinina. E é um exame que é feito como colesterol, é uma dosagem no sangue. Eu acho que os cardiologistas, eles têm um marketing melhor que os nefrologistas, né? E hoje a gente está procurando trazer um conhecimento maior para a população do que é o nefrologista, né? Isso é importante a gente falar aqui, inclusive deixar esse alerta aqui para o internauta da Jovem Pan Online. O que faz um nefrologista? As pessoas não conhecem muito bem essa especialidade, né, doutora Carmen? Eu sempre brinco, né, que as pessoas perguntam o que eu faço. Então, em vez de eu falar que eu sou nefrologista, eu falo que eu sou médica. Aí as pessoas falam, qual a sua especialidade? Eu já falo, eu cuido de rins e vias urinárias. Porque quando eu respondo nefrologista, as pessoas olham para mim com dúvida, porque ninguém sabe o que é o nefrologista. Então, eu acho importante esclarecer à população que existe um especialista para o rim e para as vias urinárias.
Temos o urologista, que é o cirurgião, né? Geralmente ele vai cuidar muito mais de problemas masculinos, da próstata, uma série de problemas, cálculo renal, cirurgias. E o nefrologista, que é o clínico, né? Que ele vai ver as doenças do rim, né? As glomerulonefrites, a nefropatia diabética, que vem a partir do diabetes, né? A gente sabe que existe uma chance grande de quem tem diabetes mal controlado, ou mesmo às vezes bem controlado, evoluir, né, para uma insuficiência renal, né? Porque são vários fatores influenciando, a hipertensão arterial. Então, o nefrologista ele vai ver, além de cálculos, de problemas urinários, infecção urinária, ele também vê as doenças do rim, a doença renal crônica, ele acompanha os procedimentos de tratamento, terapia renal substitutiva, que é a diálise e o transplante. O transplante tem a parte cirúrgica, feita pelo urologista, e a parte clínica, que é o nefrologista. E na diálise, a gente tem a hemodiálise, que é a filtração do sangue, e a diálise peritoneal, que é um procedimento domiciliar e que permite até uma mobilidade boa de pacientes que às vezes residem em locais onde não há clínicas de diálise. Então, ele pode fazer esse tratamento no domicílio. Isso é importante porque no Brasil nós temos mais de 5.000 municípios e só em 350, cerca de 350, tem clínicas de diálise. Então, uma grande parte desses municípios tem pessoas que podem ter o problema e não vão ter uma clínica. Então, a diálise peritoneal ela é uma boa alternativa para esses pacientes. É mais prático e todos os pacientes podem fazer esse procedimento? Ou não? Normalmente, o paciente, quando ele detecta que tem uma doença renal crônica, ele fica um período em tratamento conservador, que é um tratamento clínico, que pode, com uma dieta, com a medicação, orientação adequada, ele pode ficar um longo período, ainda às vezes 5, 10, 15 anos, fora de programa. Então, por isso que é importante ter o segmento do nefrologista, que é o especialista. Quando ele entra em diálise, o colega, o nefrologista, com o paciente, a equipe multiprofissional, porque na verdade a gente trabalha com nutricionista, psicólogo, assistente social, nós conversamos com o paciente, apresentamos a ele os métodos, né? Existe a hemodiálise, existe a diálise peritoneal e o transplante. Normalmente, a gente escolhe junto com o paciente o que seria mais adequado para o caso dele, com a participação dele, porque todas as doenças crônicas, elas exigem muito autocuidado, né? Seja uma hipertensão arterial, um diabetes, uma doença renal crônica, todas elas exigem uma participação importante da pessoa que tem o problema, né? Porque se é uma coisa aguda, por exemplo, quebrei o braço, fui no pronto-socorro, engessou, daqui a um tempo eu estou bem, nada, eu não preciso mais tomar remédio, o braço ficou bom, né? É uma coisa aguda que se resolve. As doenças crônicas, não. Você não tem uma cura, você tem um controle. Então, a pessoa está hipertensa, ela tem que ter ciência que ela vai ter que mudar alguns estilos de vida, que ela vai ter que fazer uma dieta com menos sal, que ela vai ter que tomar medicação e que isso não é só, eu vou fazer esse ano, vou fazer esse mês. Não, ela vai ter que fazer para sempre, né? O diabetes é a mesma coisa e a doença renal. Então, são doenças que exigem muito do próprio paciente. Nós estamos recebendo hoje aqui a doutora Carmen Tzano Martins, ela é nefrologista e coordenadora da unidade 2 de diálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Estamos ao vivo. Se você quiser participar do programa com perguntas e comentários, mande para cá. No Facebook, a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você pode mandar uma mensagem por e-mail também, espaço@jovempan.com.br. Até já.